santo, santo, santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu, oh Deus,
Nós estamos agora glorificando ao Senhor, com a palavra do Senhor, com esse estudo maravilhoso. Eu espero que... Amém, irmãos. Amém, irmãos. Que bênção maravilhosa estarmos aqui nesse momento, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, depois de uma vigília maravilhosa, depois de um tempo maravilhoso na presença de Deus, aonde estamos buscando saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas, para a vida da nossa igreja, né, para aquilo que Deus quer que a gente faça a partir de agora. Então nós estamos parados, esperando que o Senhor fale conosco, que eu tenho certeza que Ele já está falando, já está trabalhando em nossos corações. Nós iremos orar nesse momento, continuar orando pela vida do irmão Nelito, pedindo a Deus que esteja trazendo sabedoria e graça sobre a vida dele. Ó Deus, que Deus esteja visitando a vida de Nelito ali naquele hospital, ele que está entubado, e assim, não por causa da Covid, mas por questões renais, por questões de coração. E Nelito, para quem não sabe, é pai de Emanuele, pai de Pablo, pai de Ellen, e nós vamos levantar esse clamor pela vida de Nelito. Vamos também orar, né, por aqueles irmãos que estão enfermos, por aqueles que estão passando lutas na área de saúde, por aqueles que estão vivendo esse período, né, com muita tensão, às vezes cai um pouco o seu estado emocional. Vamos pedir a Deus que esteja trazendo alegria ao nosso coração. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós bendizemos o Teu nome neste momento, glorificamos o Teu nome, Senhor, e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja agindo sobre as nossas vidas. Deus, ouve as nossas orações neste momento, orações que estamos fazendo dos nossos lares, ó Pai, mas que chega ao trono da graça. Deus amado, nos perdoa, Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para fazer a Tua vontade e fazer o Teu querer. Deus querido, fala conosco através desta palavra, derrama a Tua graça, derrama a Tua unção, Senhor, sobre nós. Ó Deus, que a Tua palavra nos encontre de uma maneira poderosa, trazendo restauração, vida, salvação, cura. Deus, abençoa as nossas vidas neste momento. Queremos nos lembrar da vida de Nelito, Pai, na autoridade do nome de Jesus agora. Toca a vida daquele homem, Senhor, ali naquele hospital, trazendo de volta, fazendo restaurar os rins, ó Pai, toda a parte orgânica que está enferma. Deus, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Jeová Rafá. E por isso nós clamamos ao Senhor neste momento. Ó Senhor, abençoa os desempregados, abençoa aqueles que estão enfermos, aqueles que foram acometidos pela Covid. Deus querido, que o Senhor esteja agindo também sobre a vida dos Teus servos, sobre, Senhor, aqueles que estão passando lutas emocionais. Deus, supre, Senhor, as nossas necessidades nesta hora. Deus, que o Senhor tome a direção de tudo que vai ser feito nesta manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos beber uma aguazinha logo. Nós vamos, nessa manhã, falar sobre a esperança que supera o extremismo e a ordem de marchar aos soldados da cruz. Você é um soldado da cruz? Você é um soldado da cruz, então a ordem é que você marche. Eu quero começar nessa introdução trazendo um rápido pensamento para que a gente possa ter um entendimento. Pense na sua rotina normal. O que é que você faz? Né? Assim, você ainda anda, pastor, só fica em casa agora assistindo Netflix. Mas vamos esquecer um pouco a pandemia. Antes da pandemia, o que é que você faria? Você, quem sabe, dar uma caminhada, você ia trabalhar, você tinha coisas que você fazia, você ia em um estádio de futebol, você ia em um cinema, você ia em uma praia, não é verdade? Você fazia coisas, né? Ia a um shopping, né? E saía com a família, é coisa normal, né? Mas o que você faria se você soubesse que em 5 dias haveria um furacão? O que era que você faria? Você continuaria fazendo as mesmas coisas? Você continuaria indo ao shopping, à praia? Você continuaria caminhando normalmente, né? Eu iria à praia, não sei, né? Mas qual seriam as suas prioridades se você soubesse que em 5 dias haveria um furacão daquele tipo Katrina que ia derrubar tudo, ia destruir tudo? O que era que você faria, né? Qual seriam as suas prioridades? Você ficaria preso a detalhes?
Será que você ficaria preso a detalhes ou resolveria fazer e viver o básico? Essa é a pergunta. Quando a gente sabe que tem algo que vai acontecer, algo que é iminente, alguma coisa que está para sobrevir sobre nós, que pode mudar toda a rotina da nossa vida, você decide viver a normalidade ou resolver viver o básico. Irmãos, vamos ver aqui o que Pedro nos fala em 1 Pedro 4, 7 e 11. Ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Então vamos lá. Sem alívio, à vista, Pedro introduz um único pensamento que sempre ajuda as pessoas a terem esperança novamente. Ele começa o versículo, não sei se você percebeu, dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. Irmãos, é engraçado que ao fazê-lo, Pedro não apenas insere urgência no momento, mas também simplifica a estratégia. Irmãos, olha que coisa tremenda. Quando Pedro começa dizendo que o fim de todas as coisas estão próximo, ele está dizendo: olha, faça o básico. É tempo de simplificar as coisas. É tempo de urgência. Jesus está voltando, O tempo está próximo. Irmãos, é exatamente isso. Se a gente soubesse que haveria um furacão ou algo iminente para acontecer, eu não iria andar em praia, eu não iria talvez em shopping, a gente ia se preparar, a gente ia se organizar para poder viver o básico, para poder viver aquilo que realmente importa. E é isso que sobre mim, sobre você, sobre as nossas vidas, deve pairar. Então, é tempo de simplificar a estratégia. Tem coisas que nesse tempo talvez você não faça, mas você deve focar naquilo que verdadeiramente importa. Nós devemos viver esse tempo focados naquilo que verdadeiramente importa. Veja bem, Pedro deixa 4 mandamentos diretos nesses versículos que nós lemos a serem obedecidos. 4. E o primeiro mandamento é: usem um bom senso e fiquem calmos em espírito de oração. 1 Pedro 4,7 diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se ao quê? À oração. Ele diz que o fim de todas as coisas estão próximo, ponto. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dedique-se à oração. Irmãos, o que é ser uma pessoa criteriosa? É alguém que exerce autocontrole, Eu tenho critérios. Olha, eu vou exercer um autocontrole, eu vou ter critérios para agir diante da urgência que eu tenho. A igreja precisa ter critério, você precisa ser uma pessoa autocontrolada diante da urgência que nós temos. O que é ser uma pessoa sóbria, pastor? Não significa o oposto de intoxicado, alguém que se empanturrou de bebida, Então, ao contrário de sóbrio, é alguém que está cheio, embriagado, ultra embriagado. Não é isso. Esse sóbrio aqui não tem nada a ver com esse oposto, de intoxicado. Mas o sóbrio aqui significa o oposto de viver com um tipo de extremismo. Tem pessoas que perdem a sobriedade quando vivem, irmãos, o extremismo frenético, enlouquecedor. Tem coisas na nossa vida que deixam a gente enlouquecido. E é interessante que Pedro fala
né, da vinda, das últimas coisas que poderiam acontecer, e ele diz que nós como igreja devemos ser criteriosos e sóbrios. A gente não precisa viver enlouquecido, a gente não precisa viver sem um autocontrole. Veja bem o que tem, muitas vezes, como Deus está trabalhando na nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Irmãos, imagine que Pedro está trazendo a notícia de que as coisas estão nos últimos dias. E eu quero trazer um exemplo. A pessoa que espera a volta de Cristo, quantos fizeram isso no passado? E tem muita gente que vive esse extremismo nos nossos dias. Eles vivem sem critério, sem sobriedade, né? E entra no extremismo de largar emprego. Quantas pessoas disseram assim, se Jesus vai voltar, eu não vou mais trabalhar. Olha, se Jesus vai voltar, eu vou procurar abandonar tudo. Não é isso. Por isso Pedro está falando de sobriedade, por isso Pedro está dizendo que é necessário você não ser extremista, você ser criterioso. Tem pessoas, irmãos, que viveram, né, nas décadas passadas, quando estava nesse extremismo da volta de Cristo, colocou um short e disse, agora eu vou esperar Jesus. Já que ele vai voltar, eu não quero mais nada. E aí a ansiedade bate a porta. Irmãos, isso não é evangelho. O evangelho diz que a gente tem uma urgência, mas a gente precisa desenvolver um caráter sóbrio, um caráter criterioso. Você precisa desenvolver aquilo que Deus colocou na sua vida. Você não pode viver um escapismo de dizer agora pronto, já que Jesus vai voltar, eu tenho certeza, as coisas agora vai ser essa, eu vou ficar tranquilo, eu vou abandonar o que Deus mandou eu fazer, eu vou abandonar a família, eu vou abandonar o meu emprego, eu vou abandonar o desejo que eu tenho de me cuidar. Se Jesus vai voltar, eu não vou preciso mais cuidar de mim. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas na igreja, irmãos, abandonaram o zelo pelo próprio corpo, o zelo pelas coisas do Senhor, porque disse, Jesus vai voltar, vai todo mundo morrer mesmo, ou vai ser arrebatado. Então, a gente chama isso de escapismo, você foge. Irmãos, a igreja, ela precisa saber que Jesus está voltando, mas ela tem que ser sóbria e criteriosa. Nós precisamos ser sóbrios e criteriosos naquilo que Deus nos deu para fazer, naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Não é porque Jesus está voltando que eu vou viver de qualquer forma, que eu vou viver relaxadamente. Não é por causa disso. Então Pedro diz, olha, o fim de todas as coisas estão próximas, estão, mas sede sóbrios, sede criteriosos. Procure viver e dedicar-se à oração, irmãos. Existe uma responsabilidade, eu já falei isso aqui há algum tempo atrás, minha e sua, de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Eu não posso abandonar o que Deus está mandando eu fazer. Pois bem, na verdade, não devemos deixar de estudar as profecias, mas devemos manter equilíbrio. Irmãos, já pensou como foi maravilhoso a gente ter estudado Apocalipse? Foi uma bênção. Foi algo, irmãos, tremendo. Olha, eu cresci tanto com aquele estudo de Apocalipse. Né? Me levou a meditar, me levou a estudar. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. A gente não pode abandonar o que Deus nos deu, porque dizer, agora eu sei que Jesus está voltando, eu vou largar tudo aí. Já está no fim do tempo, eu vou largar tudo aí. Eu não vou ter interesse em nada. Não! Nós precisamos ter equilíbrio. O crente precisa ser criterioso, o crente precisa ser sóbrio. O crente precisa, irmãos, ter determinação e cumprir a missão até o fim. E com a excelência que Deus deu. Não abra mão da sua família, não abra mão do seu emprego, não abra mão das coisas que Deus lhe deu para fazer, porque você está fugindo de problema. Você não quer problema, disse, olha, eu vou viver aqui. É a história da pessoa que não quer nada na vida e diz assim, olha, eu vou ser pastor, vou ser missionário. Porque às vezes está fugindo da realidade da vida, dos problemas, das dificuldades. Pois bem, irmãos, a ênfase de Pedro na esperança e na glória de Deus deve incentivar-nos
a sermos o quê? Fiéis. Eu quero lhe dizer isso. O fato de Pedro dizer que todas as coisas estão próximas, né? Estamos nos últimos dias, isso não tira o incentivo de sermos fiéis em qualquer serviço que Deus nos tenha dado a executar. Você parou para perceber, irmãos? Mas tem pessoas assim que quando, isso vai acontecer, vai, então eu não preciso mais fazer. Se é assim, eu não faço mais. Se é dessa forma, então pode deixar acontecer. Não é dessa forma, irmãos. Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois ele diz, porventura, eu vou pecar para a graça superabundar? De forma nenhuma. Não é porque onde habitou o pecado superabundou a graça, que eu vou, para experimentar graça, viver em pecado. É o mesmo princípio. O fato de você saber que Jesus está voltando, você vai viver desmazeladamente a vida em família, a vida do ministério, não cumprir com excelência o que Deus lhe confiou no seu emprego, não cumprir com excelência o trato do seu corpo. Irmãos, isso é um absurdo. Uma época, né, assim, em uma comunidade, foi feito um negócio de embelezamento, de cuidado do corpo, né, e das mulheres. E aí uma mulher se levantou e disse, não vou cuidar do corpo não, que nada, isso aí não é nada. E ela continuou, irmãos, com essa mentalidade. E o pior é que teve muitas outras que foram atrás dela. Por que isso? Porque pelo único fato, na cabeça dela, ela não tinha necessidade de cuidar do corpo, ela precisava cuidar só do espírito. Eu quero dizer que o corpo é responsabilidade nossa também. O cuidado do corpo, saber se cuidar, a família que Deus lhe deu é responsabilidade sua. Ainda que Jesus esteja voltando, você tem que entregar sua família a Deus. Olha, o emprego que Deus lhe deu tem que ser responsabilidade sua. Se Jesus voltar hoje, você tem que ser encontrado fiel aonde Deus lhe colocou. Não é porque Jesus está voltando, está às portas, que você vai viver relaxadamente, vai viver sem executar de forma com excelência as coisas que Deus lhe confiou. E lembre-se, foi Deus que lhe confiou todas as coisas. O segundo mandamento, irmãos, que eu acho que é interessante: sejam fervorosos no amor um para com os outros. 1 Pedro 4,8 diz, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Veja que coisa interessante. Sejam, né? Tende amor, um ardente amor um para com os outros. O que quer dizer isso? Ardente diz respeito à intensidade e a determinação. Preste atenção. Eu preciso ter com o meu irmão, e ele precisa ter comigo, um ardente amor, uma intensidade e determinação. Irmãos, não é porque Jesus está voltando que eu não vou ser sóbrio, que eu não vou ser criterioso. Não é porque Jesus está voltando que eu não vou ter amor pelo meu irmão. E a Bíblia diz que tem que ser um ardente amor, uma intensidade, uma determinação. Tem uma expressão literal, quer dizer, um amor esticado, um amor contínuo. Olha só que coisa interessante. Jesus está voltando. Não quero saber de você não, irmão. Vou aproveitar o irmão que eu gosto. A Bíblia diz, não quero amor com ninguém, vou me arrumar, ficar em casa esperando Jesus voltar. Não é assim. Diz respeito à intensidade, à determinação. Diz respeito a algo contínuo. Pedro nos diz para termos ardência em nosso amor para com os outros, irmãos. O que é isso, pastor? É ser algo contínuo, desejar. Não é porque tem a pandemia que a gente agora está desejando ver o irmão, não. Isso tem que ser algo contínuo. Por isso, queridos, olhe bem, eu não estou falando aqui de pandemia, mas esse é o momento de ficarmos juntos. Por quê? É por causa da pandemia? Não.
por causa da volta de Cristo. Há algo básico que nós precisamos fazer, que nós não estamos fazendo. Se a gente sabe que Jesus está voltando, é o momento de estarmos juntos, ficarmos juntos. Esse é o momento de não gastarmos o nosso tempo precioso criticando uns aos outros, nem outra igreja ou qualquer outro pastor. Irmãos, isso é feio. Isso não edifica. Se a gente sabe que Jesus está voltando, esse ardente amor tem que ser notificado, tem que ser expresso. De que forma? Eu não vou criticar o meu irmão, ele pode ter os erros dele, mas eu vou me calar, eu vou orar pela vida dele. Olha, eu não vou criticar a igreja A, B, C ou D, eu não vou criticar o outro pastor, ele também tem graça de Deus, irmãos. Isso é que a igreja que se prepara para a volta de Cristo, ela não vai se prender a detalhes, ela não vai se prender se o irmão dá um glória a Deus alto ou baixo, ele não vai se prender à crítica. Ela abre mão da crítica e decide amar ardentemente. Ele decide amar de uma forma esticada. Por quê, pastor? É por causa da pandemia? Não, é porque Jesus está voltando e nós devemos deixar as coisas supérflua para lá, irmãos. Não há por que você ficar discutindo coisas que não têm valor. Se prenda no que realmente importa. Terceiro, esse é o momento de empregarmos o nosso tempo edificando o próximo e permanecendo em ardente em amor. Irmãos, o que é que você tem feito? Quantas pessoas você edificou na igreja? Quantas pessoas você caminhou com ela durante esse período de pandemia, que você pôde dar uma ligação, que você pôde acompanhar? Quanto tempo antes da pandemia você se sentou com alguém para edificar? Não é falar da vida dos outros, não é criticar, não é falar abobrinha, mas você trazer uma palavra, você ter um tempo de oração. Não precisa ser pessoa só do seu ciclo de amizade, mas pessoas que estão fora. Quantos você fez isso? Sabe por que nós devemos fazer isso? Não é por causa da pandemia, porque Jesus está voltando. O tempo está próximo. Então, é hora da gente realmente fazer o que verdadeiramente importa. Não é momento de você estar procurando algo supérfluo. Não, irmãos, é tempo de edificar pessoas. É tempo de levantar ânimo, é tempo de trazer uma palavra encorajadora, é tempo de você se colocar na brecha pela vida de irmãos, de ajudar, de trazer uma palavra. Irmãos, é exatamente isso que nós devemos fazer nesse tempo, porque o tempo está próximo, o tempo está próximo. Ah, pastor, mas eu não vou ajudar fulano não, que fulano é meio complicado, olha, fulano é assim. Irmãos, deixe isso para lá. Isso aí são as coisas triviais que a gente às vezes ficava preso, mas quando você sabe que Jesus está voltando, é hora de fazer o que é o básico. É hora de agir de forma básica, clara naquilo que Deus está fazendo. Irmãos, quantas pessoas precisam ser edificadas? Quantas pessoas tem na igreja que sofreram por críticas? Irmãos, não precisa você procurar, mas você precisa fazer uma autoanálise. Quantas pessoas você levantou? Eu não estou falando de você simplesmente elogiar, mas você caminhar com aquela pessoa, você entender a realidade daquela pessoa. Pode passar. Quando Pedro mostra que o amor, que quer dizer caridade também, né, em algumas traduções, cobrirá uma multidão de pecado, ele está fazendo uma alusão ao princípio que se encontra em Provérbios 10, 12, que diz o seguinte: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Meus queridos irmãos, ainda nesse versículo 8, né, quando Pedro está falando desse amor ardente, dessa questão, né, que faz prevalecer, a gente precisa ter um entendimento, disso aqui, né? Então,
Você vai ser levantado para edificar, você vai ter amor ardente. Irmãos, e se porventura tem alguma coisa, esse amor vai cobrir uma multidão de pecados, de transgressões, de coisas que a pessoa tenha feito. Às vezes a gente está deixando de abençoar, irmãos, porque alguém não lhe olhou direito, porque alguém não lhe deu a paz do Senhor, porque a pessoa não curtiu o que você colocou no Facebook, porque a pessoa não lhe deu um bom dia, porque a pessoa não lhe convidou para o aniversário do cachorro. Irmãos, para! Jesus está voltando e nós precisamos caminhar com simplificar as coisas. Simplifique, meu irmão. Sabe o que é simplificar? Tirar aquilo que às vezes é gordura e dizer: isso aqui não importa. Olha, eu preciso te amar e o amor encobre todas as transgressões. O que você me fez não importa. Eu te amo. Olha, eu preciso fazer você crescer. E eu quero trazer alguns comentários sobre isso. Preste atenção. E eu quero que você veja bem esses comentários para que você tenha a percepção do que eu vou lhe dizer. Não pense que os ímpios não estão observando quando brigamos com os nossos irmãos. Não pense que eles estão com os ouvidos e os olhos tapados, quando você está no trabalho falando mal de pastor, mal de igreja, quando você como crente está falando mal do irmão, quando você às vezes dentro de casa, quando você às vezes em um condomínio, você se junta com pessoas e vai trabalhando e você briga com irmãos na frente de ímpios. Você não pense que os ímpios estão de olhos fechados. Eles não estão. Eles adoram quando não conseguimos dar-nos bem uns com os outros, irmãos. Ele gosta, ele bate palma. Você pode perceber isso. Isso rende assunto no meio do ímpio. Ah, você viu o irmão fulano? Irmão fulano falou, diz que é irmão. Ah, o irmão está brigando com o irmão. É assim que eles fazem. E nós, que deveríamos glorificar a Deus e santificar ao Senhor, vivemos como motivo de escárnio. Você está entendendo, irmãos, o porquê desse amor, o porquê é necessário a gente viver esse amor? Você está percebendo muito bem isso? Eles adoram quando a gente não consegue se dar um com os outros. Isso rende assunto. Isso vai para o Facebook. Isso vai, irmãos, uma vez, um amado querido pastor cometeu um erro moral. E aí um cara meteu no Facebook, né, e escreveu um bocado de coisa sobre ele. Um ímpio, e se alegrando, dando risada, e todo mundo falando. Eles adoram falar de um cristão que está em litígio com outro. É verdade. Batem palma em relação a isso. Meus irmãos, e como nos tornamos iguais a Cristo? Né? Como é que a gente pode viver? Cristo é caracterizado pelo amor e perdão. Não é verdade? Cristo é caracterizado por essas duas coisas, pelo amor e pelo perdão. Alguém disse, né, um determinado escritor anônimo falou: somos mais parecidos com feras quando matamos, com os homens quando julgamos e com Deus quando perdoamos. Preste atenção. Somos mais parecidos com feras quando matamos, com os homens quando julgamos e com Deus quando perdoamos. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. Tem muito crente que está aí como fera, né? Às vezes se parece com uma fera, termina matando pessoas espiritualmente, fisicamente. Tem muito crente que se parece com um homem natural, que julga, mas poucos, irmãos, têm entendido o valor do perdão. Poucos têm entendido que mais do que ficar preso a uma transgressão de uma pessoa, é liberá-lo para que essa pessoa cresça. Irmãos, e isso não deve ser só papel de pastor, não, de todo crente. A gente pensa às vezes que isso é só papel de pastor. Isso é papel de todo crente. A visão do crente é fazer com que aqueles mais fracos possam vencer e alcance.
É você poder dar a oportunidade a alguém de crescer, mesmo tendo transgredido. Você tem que liberar o amor que cobre toda, que espanta toda transgressão. Como tem sido difícil, irmãos. Quantas pessoas têm sido jogadas no lixo, que entraram na igreja, mas que foram feridas, que não tiveram a compreensão, que têm hábitos sociais diferentes do nosso, que têm atitudes morais diferentes, e a gente não consegue destilar o amor, a graça de Deus sobre a vida dessas pessoas, e as pessoas vão morrendo. Não é você coadunar, não é você passar a mão por cima, mas é fazer o que Jesus disse: vai, não peques mais. Olha, cadê os teus acusadores? Foram embora. Como tem sido difícil esse caminhar, como tem sido difícil entender que a igreja que espera por Cristo, ela não pode estar presa mais a coisas, irmãos, mesquinhas. A igreja que tem esperança da volta de Cristo, ela simplifica, ela diz: isso aqui não tem o porquê eu ficar prendendo esse irmão por causa de bobagem, eu devo amar porque Jesus está voltando. A ordem é marchar, irmãos. Nós somos soldados da cruz. Você não deve estar preso a melindres, a detalhes. Porque o irmão, ele passou por mim e não falou. Eu vou dizer, eu não quero contar com ele. Você está aprendendo, você está deixando de edificar uma pessoa. E quem sabe se alguém cometeu um grande erro moral, social na sua vida, sobre você. Irmãos, a Bíblia diz que é ardente amor. É um amor contínuo. É um amor que leva o outro a crescer, que dá oportunidade. É um amor que constrange. Irmãos, imagine se, como pastor, eu fosse prender pessoas, eu fosse julgar pessoas. Irmãos, o que seria da nossa igreja? Nós falamos a verdade, nós exortamos, nós amamos, mas acabou ali, irmãos. É amor, mas é triste quando você vê crentes, irmãos, se degladiando, se bicando, crentes batendo boca, crentes, irmão, brigando por bobagem. Isso é meninice. Isso é triste, irmãos. É como se, está vendo, fulana vem me pedir perdão. Irmãos, é triste. A gente observa essas coisas, a gente vê o nível de maturidade, às vezes, de alguns crentes dentro da igreja. Crente melindroso que tudo toma para si e começa a querer responder, a querer... Calma! Não é dessa forma que as coisas são resolvidas. Com quem você é mais parecido? Com uma fera? Com um homem ou com Deus? O homem aqui é um homem natural. Você julga, você mata ou você perdoa? O terceiro mandamento. O terceiro mandamento enfatizado por Pedro é: sejam hospitaleiros uns para com os outros. E a Bíblia diz no verso 9, de 1 Pedro 4:9, sede hospitaleiro um para com os outros, sem murmurações. Sem murmurações. Uns para com os outros, irmãos, não se refere somente àqueles que são quê? Amáveis e amigáveis ou divertidos. Aqui, como diz o outro, a porca vai torcer o rabo. Sede hospitaleiro um para com os outros, sem murmurações. Esse um para com os outros aí não se refere somente àqueles que são amáveis, amigáveis ou divertidos. Ele se refere a todos os que estão no corpo de Cristo, até mesmo aos que não são amáveis ou amigáveis. E agora? E agora a panela? E agora o grupinho? E agora aquele que diz assim: você vem, fulano não vem. Você está entendendo o que é mandamento? Por que eu devo receber? Antigamente, antes de saber que Jesus ia voltar, né? Que Jesus estava próximo, eu poderia dizer: não, eu só vou chamar quem eu quero. Mas por causa do que Pedro disse, que
as últimas coisas estavam perto, estavam próximas, que Jesus estava voltando, irmãos, essa questão de levar uns e outros não, isso acabou. Isso acabou, irmãos. Eu tenho que levar todos. Uma vez o irmão me disse: pastor, mas você deveria fazer seu aniversário, né, em uma casa de aniversário, fazer uma coisa chique. Por que você não faz todo ano na igreja? Irmãos, e se eu for fazer uma coisa em uma casa de aniversário, será que eu vou levar todo mundo? Você já imaginou eu fazer uma festa de aniversário, aí o cara disse assim: você só vai poder trazer 100 pessoas. Vai ser a lista do Schindler de Kleber. Irmãos, as que ficarem, a maioria vai ficar enferma. Porque não terá a maturidade de entender que só podia entrar 100, que eu escolhi. Por que o senhor escolheu as 100? Quer dizer, quem não foi, olha que loucura isso. Então, por saber que Jesus está voltando, aí sabe o que é que a gente faz? A gente faz na igreja, todo mundo participa. Todo mundo participa, é uma festa. Eu amo estar ali, os irmãos e tudo. Mas já teve irmãos me falando isso. Não, você devia fazer. Não, que bobagem, pastor. Isso não tem nada a ver. Tem a ver, irmãos. Tem a ver, sim. Quantos irmãos sairiam feridos? Ia sair irmãos felizes? Iam, mas só aqueles que foram. Mas quantos sairiam feridos? Quantos sairiam discriminados? Quantos sairiam, irmãos, pensando tanto tipo de coisa? E nós precisamos agir dessa forma porque Jesus está voltando. A gente não pode abrir mão dessa prerrogativa. Não é porque eu sou bonzinho, não. Eu sei da volta de Cristo e que eu preciso mudar, eu preciso simplificar as coisas. Em vez de produzir algo, irmãos, poderoso e convidar uns e outros não, eu elimino isso e digo: vem todo mundo. Isso é simplificar, é você saber que tem uma pessoa, irmãos, que é chata, que é complicada, mas o amor cobre todas as transgressões, e você diz: é você que eu quero também, é você quem precisa estar comigo. Não é, irmãos, nada demais, é porque Jesus está voltando e nós precisamos ter um amor ardente. A Bíblia diz que nós precisamos ter uma hospitalidade, ser hospitaleiro. Só com quem é bom para mim, só com o meu grupo, só com... Não, nada disso. É com todos os amáveis e os não amáveis, os amigáveis e os não amigáveis. Irmãos, tem pessoas que a gente olha e diz: meu Deus, vem aquele irmão. Mas assim, irmãos, nós precisamos ser hospitaleiros. Você não pode mudar isso. É um chamado de Deus para a igreja que espera Jesus voltar. Não pode perder essa hospitalidade. Não é churrasco para a galera. Não é, irmãos, a feijoada que só vai a turma. Não, é algo que é aberto aos amáveis e os não amáveis, aos amigáveis e os não amigáveis. Já pensou nisso? Que isso é um chamado de Deus para nossas vidas? Já parou para analisar isso? E é difícil, irmãos. Então a Bíblia diz: sede hospitaleiro um para com os outros. Sobre o que você reclama em relação à hospitalidade? Quando você pensa em hospedar, eu quero dar um testemunho meu. Vou beber água. Meus irmãos, eu vim aprender um pouco disso tem uns 3, 4 anos para cá, mas eu não era hospitaleiro. Eu não gostava de ninguém na minha casa. Não gostava. E também não gosto de ir para casa de ninguém. Não gosto. Para mim, a minha casa é o meu melhor lugar, tá aqui. Mas eu não gosto também de estar em casa de ninguém. E nem gostava, né? Que agora eu estou virando arroz de festa, né? E chamando o povo todo para aqui. Mas assim, o que foi que me fez mudar isso? Que essa minha atitude criava barreira e não era bíblica, né?
Não era uma coisa bíblica. Eu cortava uma volta há uns 4 anos atrás para trazer alguém em casa. Eu disse, que nada. Eu estou aqui à vontade, eu gosto de botar o velho calção de banho, um dia para variar, né? Um mar que não tem tamanho, um arco-íris no mar. Olha como eu estou poético, né? Sentando na praia de Itapuã, não é verdade? Mas assim, era um jeito meu, sabe? Porque a minha criação foi assim. Meus pais não gostavam de muita gente dentro de casa, né? E nos ensinou a viver isso. Neide já veio de uma cultura diferente. Os pais de Neide, todo domingo tinha gente da igreja comendo, tinha gente recebendo. E quando eu namorei com Neide, que via aquele bolo de gente, eu digo, meu Deus, o que é isso? Né? Como é que pode ser isso? E as coisas foram mudando. Deus foi apertando o cerco para mim. E aí veio a questão da diretoria, que eu fui me abrindo mais, né, com os irmãos, né, e fui indo, né, às vezes Hamilton nunca mais me convidou, rapaz, me chamava para comer um churrasco, e pastor, eu fiz aqui um negócio, vem cá, eu ia, tal, nunca mais, hein, Hamilton, tá devendo, hein. Então, assim, se não puder pela pandemia, manda o prato, não tem problema nenhum, manda a quentinha. Mas assim, aí Ricardo, Emanuele, essa turma toda, né? Damião, Fernanda, e eles foram quebrando isso dentro de mim, né? Porque se eles me chamavam, eu tinha que chamar também. Ainda disse, amor, vamos receber o pessoal. Eu digo, Jesus, tenha misericórdia. Aí depois vieram os grupos, vieram os ministérios. E aí, irmãos, de forma natural eu fui abrindo. Quando veio o grupo pequeno, aí foi que eu tive que abrir mesmo. Deus disse para mim agora, toda semana na sua casa vai ter reunião. E aí, toda semana na minha casa, daqui a pouco, agora uma semana na casa de cada um. E eu ia para a casa dos irmãos. Irmãos, isso, quanta coisa eu perdi por não ser hospitaleiro. Quantas pessoas deixou de ser edificada por eu não ser hospitaleiro, não exercer a hospitalidade como Deus manda. E outro, irmãos, não é receber pessoas só que a gente gosta, não. Tinha pessoas no grupo assim, tinha assado, né? É normal. A nossa casa e a nossa hospitalidade tem que ser algo que venha trazer cura. Então eu reclamava em relação à hospitalidade, reclamava sobre o tempo e o trabalho que ela demandava. Neide, isso vai dar tempo. Neide, pelo amor de Deus, Neide, isso olha, vai gastar dinheiro. Quantas vezes eu disse, não, deixa os irmãos lá. Quantas vezes, irmãos, misericórdia. Olha, eu estou confessando o meu pecado hoje aqui, né? Quantas vezes eu falei isso para Neide? Irmãos, quando eu me vejo hoje, dizendo assim, olha, quinta-feira tem grupo, eu saio comprando, eu que vou para o supermercado, faço as compras não, Neide, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Irmãos, eu nunca vivi isso. Eu nunca vi isso na minha família. Os meus pais não viviam isso. A energia, outra coisa, a energia exigida para convidar alguém e entretê-lo em sua casa, irmãos, essa era outra coisa. Eu disse, vou conversar o quê? Para vocês terem ideia, eu vou contar uma história que aconteceu. Irmãos, o irmão me convidou, eu sem querer ir, isso já tem, foi no início da igreja. E aí, irmãos, ele me convidou domingo, disse, pastor, o senhor vai hoje lá para casa. Minha esposa fez um negócio, a gente foi. Irmãos, é natural, domingo depois do almoço eu estou exausto. E aí, geralmente eu durmo. E, irmãos, esse irmão começou a conversar depois do almoço. Eu já não sabia mais o que dizer. Eu doido para dizer, irmão, pelo amor de Deus, eu quero dormir, eu quero ir para casa. E ele conversando, irmãos, foi horrível. Quando ele começou a conversar, eu dormi. Eu dormi, baixei a cabeça, comecei a dormir. Ele disse, pastor, como é que está aí? Aí eu disse, irmão, me perdoe, é porque eu estou muito cansado. Aí ele continua a conversar, daqui a pouco eu dormi de novo. Nunca aconteceu isso. Irmãos, isso para mim era um tédio, porque eu não sabia como entreter uma pessoa, conversar o quê com essa pessoa? Né? Era algo que me angustiava, né? Porque eu não tinha o hábito de viver essa comunhão, eu não tinha o hábito de viver as coisas. Então, assim, eu ficava com medo de ir para a casa dos outros e falar da vida dos outros. Então, eu não queria falar da vida dos outros. E também, eu não tinha o hábito de abrir a minha vida.
Olha que coisa de louco. Então, ficava calado, aquela conversa sem graça, aquele negócio, como pastor, tô aqui e tal, entendeu? Mas assim, hoje não, irmãos, hoje eu já vou, já converso sobre a minha vida, já abro o meu coração, a gente ora, mas eu não tinha isso. Então, essa energia que exigia de mim era demais, então também abria mão. Eu estou aqui falando de mim, os gastos, já falei dos gastos, a bagunça, a arrumação. Então, então, a Felipe está me lembrando aqui de uma pessoa que também mudou a minha vida, né? Quando a gente foi para os Estados Unidos, irmãos, Natália e Carol nos receberam lá, irmãos, pelo amor de Deus, eu chegava no quarto para conversar com Neide, Felipe e Esther, eu disse, meu Deus, eu nunca fiz isso com ninguém, de entregar o carro, de entregar a casa. O pastor, o carro está aí, pode levar para onde se eu quiser. Eu digo, meu Deus, Neide, imagine se eu vou entregar meu carrinho, o único que eu tenho é alguém que chegou na minha casa para sair. Não, irmãos, que loucura é essa? Aí aquilo criou um negócio na minha cabeça, porque eu disse, meu Deus, eu nunca tratei ninguém assim, foi horrível aquilo. Eu nunca tratei, eu já estava quase sendo curado, eu pensei que já estava curado. Quando cheguei nos Estados Unidos, ali foi que a enfermidade veio total. Porque, irmãos, a pessoa dizia assim, olha, eu vou trabalhar e dependo do carro, mas vamos fazer o seguinte, o senhor me leva para o trabalho, fica com o carro o dia todo, o tanque está cheio. Eu digo, meu Deus, que menina maluca é essa? Aí eu dizia, Neide, Felipe, Stephanie, eu nunca fiz isso, será que eu daria o carro para alguém fazer isso? Aí, lá vai a gente, ficou lá, tal, aquele processo todo, aquela coisa toda, e a casa na nossa mão, e daqui a pouco a gente preocupado, fui procurar, eu disse, Neide, um dia fazendo a comida, disse, Cleber, faltou limão, eu disse, meu Deus, aí eu disse, liguei para ela, onde é que vende limão? Ela disse, pastor, aqui nem é assim não, você tem que ir lá não sei aonde, no mercado, tal. Daqui a pouco, irmão, quando chegou de noite, ela chega com compras. Aí eu disse assim, minha irmã, o que foi? Ela disse, não, pastor, pelo amor de Deus, vocês estão aqui, né? E a gente come no trabalho, a gente não come aqui não, mas é para vocês aí, pode comer. Eu digo, meu Jesus. Aí eu já comecei, irmãos, Deus começou a dizer, você pensou que estava curado, só levando pessoa quinta-feira? Deus quer mais. Irmãos, e aquelas duas meninas marcaram a nossa vida. Aí saímos dessa cidade, fomos para outra. Quando chegamos na outra, não tinha carro, não tinha nada, estávamos sozinhos. E aí, irmãos, eu pensei que já tinha aprendido tudo. Aí chega um irmão que foi da nossa igreja, soube que a gente estava lá em Orlando, aí disse, olha, eu estou indo aí. Aí veio ele e a esposa, cada um em um carro, conversou com a gente, disse, pastor, eu soube que o senhor está aqui sem carro, vou deixar o carro aí, com um tanque cheio, todos os pedágios pagos para o senhor curtir. Irmãos, sinceramente, eu tomei uma tapa de luva, eu estou sendo sincero para os irmãos, estou falando de mim. Meus irmãos, eu não tinha nada disso. Eu não vivia isso. Né? Não era isso que eu tinha em mente. E Deus falou tão fortemente comigo sobre hospitalidade. E outra, não é porque é uma pessoa que a gente é bom, amigável e não amigável. É uma hospitalidade, irmãos, que abençoa, que traz vida. Pode ser uma pessoa que você goste ou não goste. Isso muda a visão, muda tudo. É verdade que a hospitalidade exige esforço e planejamento, é verdade. E que interrompe a nossa privacidade também é verdade, né? Não é? Toda hospitalidade exige tudo isso, todavia, ela nunca é um problema quando as nossas prioridades estão no lugar certo e quando o amor abre a porta para ela. Irmãos, é um ato de amor você receber alguém. É um ato de amor. Imagine, irmãos, a gente começou a fazer isso no período de verão. A gente começou a perceber que tinha algumas crianças na igreja que não tinha
né, assim, que precisava ter um tempo com a gente e tal. A gente falava com os pais, Neide fazia macarronada, os pais vinham para cá, a gente passava o dia. Irmãos, eu nunca fiz isso, eu comecei a fazer de uns 5 anos para cá. Que coisa maravilhosa, eu fico imaginando na cabeça de uma criança passar o dia com o pastor. E uma criança, irmãos, que às vezes não faz parte do nosso ciclo de amizade, que não faz parte do nosso ciclo social, não. Pessoas que estão na igreja que gostaria tanto de um dia passar um dia, irmãos, e esse dia a gente traz 3, 4 famílias para cá e tira as cadeiras todas, todo mundo se senta, e lá vai, é filme, e é descida para a piscina, é uma festa. Olhe como eu já estou, mudei. Não é verdade? Mudei. Qual foi a última vez que você acolheu alguém que já foi seu inimigo? Eita! Você já acolheu alguém que já foi seu inimigo? É um amor mais esticado, né? Você acolher alguém que é amigo é um amor bom. Mas você acolher alguém que já foi seu inimigo é um amor, irmãos, que estica, é um amor que vai no seu limite. Experimente isso. Acolher uma pessoa que um dia lhe machucou, uma pessoa que um dia lhe feriu, e você poder ter a honra de ser hospitaleiro com essa pessoa. Olha que frase linda: a qualidade do nosso amor é determinada pela abrangência. Quanto mais esse amor ele vai, né, é longínquo, ele é de melhor qualidade. O amor, às vezes, que você ama só aqueles que te amam, amém. Mas quando você passa a amar aqueles que não te amam, que lhe feriu, ser hospitaleiro, receber essas pessoas, irmãos, é um amor de ótima qualidade, de excelente qualidade. A pergunta que não quer calar: você é hospitaleiro? Já parou para pensar aí? Pode botar aí no grupo, sim, não, mas você é hospitaleiro? Eu contei a minha história, né? Confesso que eu estou aprendendo ainda a ser mais hospitaleiro. Irmãos, para vocês terem ideia, eu moro de frente para Milton, de frente para Marli. Se eu já fui 10 vezes na casa de Marli, foi muito. Agora estou indo mais por causa do grupo pequeno. Na casa de Hamilton também, a gente mora perto um da casa do outro, de frente, né? Então, olhe bem como era essa relação. Então, você já foi, você é hospitaleiro? O que é que você acha da sua vida? Pois bem, você reserva espaço em sua vida para interrupções? Às vezes você está fazendo coisa, está desenvolvendo, e você diz assim: olha, eu vou interromper aqui para poder receber fulano. Às vezes é um Bavi que está acontecendo, o Bahia está dando 4-0 no Vitória, massacrando o Vitória, aí chega alguém: e aí, irmão? Eita! Hein? Ser hospitaleiro nessa hora. O irmão chega: ô pastor, vem aqui conversar. Tá bom, irmão, vamos assistir o jogo comigo. O irmão disse: eu não gosto de jogo. Eita! Deus, nunca aconteceu não. Senhor, por favor, não deixe isso acontecer. Mas olha como as coisas são, a gente vai ter que abrir mão. Você permite que as pessoas sejam atraídas pelo imã do seu amor por causa da presença de Cristo em sua vida? Você permite, irmãos, que pessoas que gostariam de estar perto com você, que elas se apresentem, que ela fique perto, que ela converse algo, que ela se sinta valorizada pela sua presença, pela sua atenção? É verdade que há momentos que precisamos ficar sozinhos, é verdade, mas não o tempo todo. Eu quero lhe dizer isso, não o tempo todo. Mas é verdade, irmãos, às vezes a gente precisa de um pouco de tranquilidade, de estar sozinho, mas não o tempo todo. Você tem que abrir espaço, para interrupções, preparar momentos para ter comunhão com irmãos, com amigos, com pessoas que você não tem tanta intimidade, com pessoas que talvez seja uma lixa na sua vida, mas é importante fazer isso. O quarto mandamento é um falar e um administrar segundo a ótica de Deus. 1 Pedro 4,11 diz: se alguém falar, fale segundo, né, como quem transmite, né, fale segundo como quem transmite a palavra de Deus. E se alguém serve ou administra, façam
com a força que Deus provê. Então, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, e se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Vamos ver isso aqui. Quando falarmos, não devemos proferir nossas próprias opiniões e filosofias sobre a vida, mas devemos falar segundo a palavra de Deus. Pois bem, aqui entra um pouco da maledicência, aqui entra um pouco, aqui na Bahia, como a gente chama de fuxico, aqui entra um pouco de mexericos, aqui entra um pouco de tudo isso quando você passa a falar de suas próprias opiniões e filosofias da vida. Irmãos, nós devemos nos reunir e simplificar. Jesus está voltando, nós devemos falar segundo a palavra de Deus. Nós devemos ter uma conversa que edifique, uma conversa que levante, uma conversa que traga ânimo, uma conversa que restaure, uma conversa, irmãos, que traga salvação, traga cura, que a pessoa, ao sair daquela conversa, diga assim: meu Deus, eu fui alimentado. Você já teve essa experiência de conversar com alguém, que você sai dali alimentado, você sai dali, irmãos, ainda que confrontado, mas cheios. Não aceite um determinado tipo de amizade que a pessoa só fala o que você quer ouvir. Mas, irmãos, é necessário que ao falarmos, a gente fale segundo a palavra de Deus. E isso traz sobre nós vida em abundância. A segunda coisa, irmãos, quando falar por Cristo, baseie suas palavras nas Escrituras e não em suas próprias opiniões. Se assim você e eu fizermos, seremos sempre relevantes e nunca lhe faltará mensagem. Irmãos, é isso. Quando a gente começa a falar de Deus numa casa, junto com um amigo, irmãos, não para. Já teve essa experiência? A gente não para, a gente começa a falar do que Deus fez, a gente começa a falar, irmãos, dos nossos problemas, dos milagres, do que nós estamos enfrentando, e daqui a pouco é oração. Eu me lembro, irmãos, para vocês também, me veio aqui agora um caso que aconteceu comigo. Antes de toda essa transformação, eu não sabia que Deus já estava trabalhando comigo, Isso foi no seminário. Então, eu no seminário a gente tinha essa vida mesmo. Não gostava da casa de ninguém gostava da nossa casa, e a gente ficava na nossa. E aí eu fui fazer estágio em uma igreja, que essa igreja era muito amorosa. Nos abençoou muito essa igreja lá em Minas. Nos ajudou muito financeiramente, tudo o que a gente precisava eles estavam ali suprindo, e nós estávamos naquela igreja, e todo domingo tinha um casal, rapaz, que quando terminava o culto: Kleber, vamos almoçar lá? Não, aí ia para casa. Aí Neide: eu amor, eu digo: nada, Neide, vamos para casa, lá em casa a gente fica à vontade e tal, aquele negócio. E eu fugindo, irmãos, e esse casal fez a mesma coisa. Quando terminou o culto, ele me pegou, botou no carro e disse: eu te levo para o seminário depois, mas vocês vão almoçar lá em casa hoje. E ele disse: Salete preparou um negócio lá, tal. Aí eu fui contra a minha vontade. Chegou lá, irmãos, eu não tinha um short para botar, me arranjaram, acho, com uma roupa, um negócio, e a gente foi almoçar. Irmãos, o almoço começou. Eu não sabia o que falar, comendo, cheio de regras para poder, não sabia o que falar. Daqui a pouco, eu não sei o que foi que aconteceu, começou a falar de família. Irmãos, eu comecei a falar da minha família. Neide olhava para mim. Neide nunca tinha ouvido eu falar tanta coisa daquela forma. Eu comecei a falar dos meus pais, de como eu fui criado. E aí, tome o horário, e chorando. E eu comecei a chorar, irmãos, chorando naquele almoço, chorando. E a irmã ia acabando a comida, ia botando sobremesa. Daqui a pouco foi sorvete, daqui a pouco veio suco de não sei o quê. E a coisa foi... Sabe que horas acabou isso? 1h da manhã. Na mesa. E lágrimas. Quando passou aquilo tudo, que eu entrei no carro para ir para o seminário, 1h da manhã, eu estava assustado. Digo: meu Deus, me descobriram. Agora eles sabem quem eu sou. E Neide não sabia de muita coisa que eu contei. Meu Deus, como eu sou grato àquele casal. Como aquele casal, irmãos, acho que ele gastou a compra do mês todo naquele dia.
O que tinha de lanche, ela foi botando, irmãos, foi tirando. Vamos comer mais um, vamos fazer uns pãozinhos de queijo. Eu digo, Jesus. Eu comi, seminarista, irmão. Aproveitei uma coisa e estava fazendo outra. E Deus rasgou o meu coração naquele dia. Sabe por quê, irmãos? Aquele casal falava de Cristo. Eles falavam baseado nas Escrituras. Eles não tinham opiniões próprias. Eles eram relevantes naquilo que eles falavam. Eles abriram o coração, eles começavam a falar da vida deles. E aquilo foi uma troca de informações, irmãos. Eles falavam deles, eu falava de mim, ela falava da mãe dela. E aquilo foi gerando uma atmosfera naquela casa que começou o almoço meio-dia, terminou 1h30 da manhã. Pode passar, Lipe. Quando servimos, não devemos fazer isso com nossas próprias forças, mas segundo o poder que Deus dá. Quando você servir, faça na força dele, de Deus, e não na sua própria força. Dessa forma, ele recebe a glória. Não adianta você achar que vai botar as melhores roupas, os melhores sapatos, os melhores talheres. Isso é importante, mas você deve servir na força de Deus. Eu estou fazendo isso. Jesus está voltando, eu preciso receber esse casal muito bem. Eu preciso atender essa pessoa muito bem. Olha, Jesus está voltando, eu não quero saber o que ele fez. Eu preciso preparar um melhor momento para ele nesse lugar. Os dons, irmãos, têm algo em comum. Eles ganham vida quando servimos outras pessoas. Os dons não é para que eu me sirva, mas é para que eu possa servir a outros. É para que eu possa servir a outros, e isso é importantíssimo. Quando empregamos os nossos dons espirituais, os outros são beneficiados e encorajados e têm esperança renovada. Curiosamente, nós também temos. Então, abençoe a pessoa com o dom que Deus lhe deu. Seja bênção na vida dessas pessoas, que você goste ou não goste. Aproveite, tenha a honra de servir alguém que você gosta, mas tenha uma honra dobrada de servir com excelência alguém que não é tão amigável com você. Sirva na força do Senhor, não é no seu poder, mas para que o nome dele seja glorificado. E eu quero finalizar nessa manhã. Deus precisa ser glorificado em tudo. Preste atenção, irmãos, o que diz a parte B do versículo 11 do capítulo 4 de 1 Pedro. Para que em todas as coisas Deus seja o quê? Glorificado. Por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, quantos conflitos em igrejas poderiam ser resolvidos se a glória de Deus fosse o objetivo de todos? Quantas coisas na igreja poderiam ser resolvidas, irmãos, se cada um buscasse a glória de Deus e não seu próprio interesse, não sua própria vontade, não seu próprio eu. Irmãos, isso é triste quando a gente vê líderes, membros de igreja buscando o próprio interesse. É a glória de Deus que tem que se manifestar, irmãos. É a glória de Deus que tem que prevalecer nas decisões. É a glória de Deus que tem que prevalecer sobre as nossas vontades. É a glória de Deus que tem que estar manifesta no seio da igreja. Irmãos, é triste a gente ver pessoas que querem resolver problemas segundo a sua glória. Não querem ser colocadas às vezes de lado, não aceitam situações que pseudomente venha humilhá-las, que pseudomente venha colocado na posição mais baixa, mas não, eles buscam a sua própria glória. Quantos conflitos em igrejas poderiam ser evitados, resolvidos, se a glória de Deus fosse o objetivo de todos? Igrejas que entram em litígio, igrejas que, irmãos, que acontecem coisas terríveis. Quantos egos seriam colocados em seu devido lugar se a glória de Deus e não humana estivesse em jogo, irmãos? O que tem em jogo é a glória de Deus.
Não é se eu vou ter a posição ou não, não é se eu serei ou não, não é se eu vou ter o cargo ou não, não é se eu vou ser pastor ou não. O que está em jogo é a glória de Deus, você tem que viver para a glória de Deus. Não procure artifício para querer fazer algo que Deus não lhe mandou. Quem pode impedir o agir do Senhor na sua vida? Quem pode impedir o agir de Deus sobre a sua família, sobre a tua casa? Não tente forçar algo que Deus não lhe deu. E não tente ser algo que Deus nunca sonhou para você, irmãos. Deus ninguém explica, como diz a música. Quem pode explicar Deus? Quem pode entender o agir de Deus? Nós devemos colocar, irmãos, agora o nosso ego debaixo da cruz. Não é o meu tempo. Talvez você diga, olha, não é o meu momento. Olha, Deus levantou alguém que eu não esperava. Mas e eu? Você vai esperar no Senhor. Você vai ter o seu no momento de Deus. Nós não podemos viver, irmãos, com egos inflados, tentando artifício humano para poder chegar na frente, para poder, irmãos, estar pegando a melhor parte. Cuidado. Olha o exemplo de Ló. Olha o exemplo de Ló. Irmãos, talvez o nosso coração precisa estar como o de Abraão. Mesmo sendo tio de Ló, mesmo sendo mais velho, mesmo tendo autoridade, ele olha para Ló e diz, escolha o que você quer. Havia uma briga entre pastores de Ló e o de Abraão. Havia interesse por poços de água. Havia egos aflorados, irmãos. Que lição lindíssima Abraão nos dá. Como líder, como crente, irmãos, aquieta-te. Deixe que o seu tempo, Deus vai lhe exaltar, vai lhe colocar no tempo certo. Pare de fazer qualquer tipo de artifício humano para ser algo que Deus nunca lhe chamou, para ter algo fora do tempo. É a pior miséria que pode acontecer na vida do crente. Porque quando Deus age, ninguém impede. Irmãos, e ali foi aquela confusão com Ló, com Abraão. E Abraão decidiu fazer algo, irmãos, que foi inusitado para alguém que era patriarca. Ele olha para o sobrinho mais novo do que ele, alguém que estava debaixo da autoridade dele, e disse, escolhe o que você quer. Se você escolher esse lado, eu vou para o outro. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Escolhe o que você quer. E diz a Bíblia que Ló olhou as campinas e disse, eu quero essa melhor parte. Eu quero isso aqui para mim. Irmãos, se eu fosse Abraão, eu me sentiria injustiçado. Eu diria, mas Deus, como é que ele fez isso? Como é que ele pôde fazer isso comigo? Mas a Bíblia diz que quando Ló foi em busca das campinas, Abraão fica com o deserto e Deus disse, olha para frente, olha para o lado. Olha para o norte, olha para o sul, tudo isso é teu. Até o que Ló tinha escolhido passou a ser de Abraão. E Deus disse, eu lhe darei. Olha para o céu, olha as estrelas da terra, essa é a sua descendência. Meus irmãos, quando a gente quer glorificar a Deus, a gente abre mão e diz, eu quero a glória de Deus na minha vida, eu quero que o Senhor haja na minha vida. Você não precisa fazer coisa alguma, porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Aquieta-te. Quanto extremismo seria evitado, irmão, se fizéssemos tudo para a glória de Deus. Quanta coisa poderia ser evitada. Sem a percepção da glória de Deus em tudo que fazemos, o ensino se torna uma escravidão. A nossa ajuda causa esgotamento. E o nosso evangelismo torna frenético ou vanglória própria. Quando você faz para a glória de Deus, irmãos, você não está preocupado com resultados e com a mídia que vão dar sobre o seu nome. Quando mantemos a glória de Deus em primeiro lugar na nossa mente, é incrível quantas coisas são postas no seu devido lugar. Leia isso de novo comigo. Quando mantemos a glória de Deus em primeiro lugar na nossa mente, aqui ó, eu quero fazer a glória de Deus. Meu Deus,
Olha, eu estou aqui no ministério, eu quero fazer para a glória de Deus. O que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Meu Deus, meus irmãos, eu fico imaginando, né? Eu sempre falo isso para os irmãos. Irmãos, eu era um aluno de seminário mediano. Quando eu tirava 8, era uma beleza, cheio de problemas, dificuldades. Eu não tinha gente bem melhor do que eu, irmãos, eu reconheço isso. Tinha gente que conhecia a teologia toda, né? Que conhecia coisas que eu não tinha papo. Eu reconheço isso. Não tem problema nenhum. Quantas vezes eu pensei em desistir e disse, meu Deus, eu não sou isso. Eu preciso ter uma mudança. Mas, irmãos, vai entender Deus. Eu não entendo o que Deus faz. Quem a gente pensou que poderia ser, nunca foi. E quem a gente pensou que nunca foi, passou a ser. E eu estou nesse grupo. Eu não sei o que aconteceu. Mas quando Deus quer, ninguém pode impedir, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Descanse o seu coração e queira viver para a glória de Deus. Não busque fazer nenhum artifício humano para mudar a sua história. Aquiete-se, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está dizendo a você nessa manhã, aquiete seu coração, viva para a minha glória, faça tudo para a minha glória. Você precisa ter essa percepção. Pode mudar. Uma vez que o Senhor recebe a glória, ficamos mais confortáveis, irmãos, em deixar as consequências com Ele e a seu tempo. Olha, se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, eu vou ficar confortável, não é para a minha glória. Olha aí, o que eu estou fazendo não é para a minha glória, eu vou fazer o melhor para a glória de Deus. Deixe as consequências com Deus. O que vai acontecer a partir dali é com Deus e no tempo dele. Olha aí. Você está querendo pular de galho em galho, você está querendo mover as pedras, você está querendo, às vezes a pessoa quer adiantar, quer atrasar, e quer tomar posse, e quer derrubar, e quer subtrair, quer somar. Calma, criança. O que você está fazendo é para a glória de Deus. Se ninguém lhe reconheceu, amém, é para a glória. O resultado e a consequência é com Deus. Olha aí, é com Deus. Olha, eu estou estudando, é para a glória de Deus, mas foi outra pessoa no meu lugar, amém. E o tempo é de Deus, no seu tempo as coisas vão acontecer. As coisas de Deus não podem ser tratadas, irmão, de forma humana, carnal. É estranho. Uma vez que Deus recebe a glória, olha o que diz: nosso guarda-chuva do amor se expande para cobrir outros. Se o que eu estou fazendo é para a glória de Deus, quem quiser participar, seja amigáveis e não amigáveis, vai estar debaixo desse guarda-chuva. Fica fácil para nós mostrar hospitalidade para outros, pois estamos servindo a Ele em última instância. Não tem nada a ver comigo, tudo é dele. Uma vez que Ele recebe a glória, exercer nossos dons não é um sofrimento. A glória é de Deus, irmão, mas um privilégio. Os benefícios são infinitos quando a glória é para Deus. Preste atenção. A glória é para Deus, é para Deus, é. Você vai falar para quantos? Para 2 pessoas aqui? Vou. E quanto é para 50 mil pessoas? Falo. Mas falo para 2, falo para 3, né? A glória é dele. Prego em bairro de rico, em igreja de pobre, igreja de rico, igreja pobre, e lá vai eu, lá me embreando por aí. A glória é de Deus. A gente precisa ter essa consciência, aquietar o coração, irmãos. Cuidado, porque você pode estar caindo em um buraco terrível.
terrível. As coisas de Deus não são tratadas, irmãos, como um palanque de negócio. Não, jamais, jamais, irmãos. Vou fazer como o apóstolo Paulo. Aprendi a pregar, né, com condições financeiras, e já aprendi a pregar sem condições financeiras por muito tempo. Nada vai mudar, é um dom, é para a glória de Deus, não é para a minha glória. Se fui chamado, fui. Se não fui, é porque é para a glória de Deus. O tempo é de Deus. As consequências do que eu estou fazendo é com Deus. Você não pode viver preso a esse tipo de coisa, fazendo coisas interessadas em cargo, em lugares, em posições, em dizendo assim, olha, eu estou trabalhando naquela empresa e se não receber a promoção, você está trabalhando para a glória de Deus. A Bíblia diz que as consequências é dele e o tempo é dele. O que vai acontecer está na mão de Deus. O que vai acontecer está nas mãos de Deus. Pare de querer manipular, de querer ir para o chefe e de querer se justificar. Deixe Deus conduzir, agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Eu espero que você tenha entendido isso nessa manhã. Entendido que há uma notícia que está em curso sobre a igreja, Jesus está voltando. E que nós devemos simplificar as coisas, preparar para marchar como soldado da cruz. O que tem que ser eliminado, irmãos, vamos eliminar e vamos simplificar, vamos amar, vamos ser hospitaleiros, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Pai querido, Pai amado, eu quero te agradecer por esse momento especial na tua presença, Senhor. Momento onde sabemos que o Senhor está voltando e que nós precisamos viver com ardente amor, nós precisamos viver sóbrios, ó Pai, criteriosos, nós precisamos viver uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida de hospitalidade. Deus, olha quantas coisas o Senhor falou conosco nesta manhã, trata o nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem tratado o meu coração, o Senhor tem movido o meu coração, e por isso eu te agradeço, porque o Senhor tem descortinado os meus olhos para tantas coisas nesses dias. Deus, nos abençoa, nos guarda debaixo da tua graça, nos traz sobre nós a tua unção, ó Deus, e que possamos viver a tua verdade nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos irmãos. Glória a Deus. Nós queremos trazer aqui os avisos, queremos avisar ao pessoal que nós nos reunimos domingo de tarde, aquela liderança que a gente reuniu domingo de tarde, diáconos, pastores e diretoria. Nossa reunião vai ser às 19 horas, não é isso, Felipe? 18h30, vai ser 18h30. Então nós vamos disponibilizar o link, né, para a nossa reunião 18h30. Lembre-se que a gente vai fazer uma meditação sobre o texto de Josafá, né? Que ele está indo para a guerra. O texto vocês já receberam, para ver o que é que Deus quer falar conosco nesse período, tá bom? Avisos também sobre o quilo solidário, irmãos. Vamos contribuir com o quilo solidário. Eu quero agradecer, irmãos, aos grupos pequenos. Tem feito um trabalho belíssimo, né, de ajuda aos irmãos necessitados, pessoas que estão desempregadas. Os grupos estão se juntando, mandando ofertas, trabalhando, e isso tem sido uma grande bênção no meio dos grupos, né? Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da igreja e curtir o vídeo, compartilhar esses vídeos, que pode ser bênção para outras pessoas também, tá bom, irmãos? Eu quero dizer que amo os irmãos, tenho um carinho muito grande, e que a cura foi tão grande que eu estou doido que acabe a pandemia para ir para casa dos irmãos comer também. E vir para cá para a gente comer só não, né, irmão? Aí é demais. Ter comunhão, pronto. Comunhão, né? Da gente bater papo,
Agora o churrasco de Hamilton ele pode mandar quentinha, que é perto. Prepara aí, Hamilton, e traz a quentinha. Meus irmãos, Deus abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Se cuide, né? Se cuide mesmo, né? Ponha máscara, só não tome banho de álcool, pelo amor de Deus. Tem um caso aí de uma história, os irmãos estão tudo querendo saber, não é da igreja. A mulher que está tomando banho de álcool é de outro lugar, tá bom? Mas se cuidem, tome, né? Procure seu médico, faça seus protocolos, seja com ivermectina, seja com quem quer que seja, mas procure estar aí se cuidando, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Ore pela nossa nação, pelo Brasil, né? Uma coisa boa, o Brasil está em primeiro lugar, irmãos, de número de pessoas que foram curadas no mundo inteiro, né? E isso muito pelos profissionais da área de saúde. Nós queremos aqui parabenizar cada um de vocês. A gente sabe que é uma luta muito grande para recuperar pessoas, e o Brasil está em primeiro lugar em recuperados no mundo inteiro. Parabéns aos profissionais da área de saúde, e a glória é de Deus. A glória é de Deus, porque se não fosse o Senhor, não existiria isso. Então nós queremos glorificar o Senhor por isso. Vamos orar, encerrando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Muito obrigado pela vigília que vivemos. Muito obrigado pelo tempo que passamos. Deus, que o Senhor esteja agindo na vida da nossa igreja, Senhor, trazendo a direção. Tu sabes que nós precisamos, como igreja, ter a direção, a percepção do que precisa ser feito. Deus, que não seja a nossa vontade, mas que seja a tua vontade. Deus, abençoa, Senhor, teu povo, abençoa as famílias a quem o Senhor tem nos confiado. Que o Senhor derrame sobre as famílias uma unção, uma cura super especial, que seja dias, ó Pai, de restauração sobre as famílias. Deus, que esta palavra possa trazer vida e vida em abundância. Muito obrigado por tudo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e as consolações de Jesus Cristo, o amor do Espírito Santo esteja com todos, seja dizimistas, não dizimistas, ofertantes e não ofertantes. Amém. Deus abençoe. Eu quero entrar no ambiente da tua glória. E eu quero estar com vestimentas de glória, para encontrar contigo, ser outra vez achado em teu coração. Voltar a ter intimidade e adentrar a um ambiente da adoração, onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade. Onde anjos e homens te adoram, onde anjos e homens exaltam a tua majestade.